Boa noite, boa tarde, bom dia, depende de que horário você está vendo essa aula. Nós vamos hoje falar sobre a função social da escola, né? Nos debates de gênero, diversidade e inclusão, ok? Primeiro a gente precisa fazer um debate de uma construção histórica e contextualizada de onde surgiu a escola que nós conhecemos hoje no Brasil. Como nós sabemos, o Brasil é um país colonizado por europeus, que passou pela colonialidade e pela colonização. Tem um processo primeiro violento e também cultural. Então, vamos partir. Então, a gente não está partindo da escola do modelo autóctone e dos povos originários, desse modelo de escola. A gente está falando do modelo de escola moderno, a partir da modernidade eurocêntrica e europeia, ok? Então, o primeiro desenlace que a gente precisa fazer é sobre a escola pública moderna que se deu a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial criou demandas que não existiam antes. Ah, se a educação era individual, individualizante, para quem podia mais, tão somente, a gente tinha modelos então privados de educação e privados no âmbito doméstico, privativos para quem poderia aceder a esse tipo de educação, né? Ela era também tradicional, dos costumes, na recuperação dos costumes já secularizados. E esses costumes e essas tradições, esse modelo, perdurou então até a Revolução Industrial. O país que inaugurou a Revolução Industrial foi a Inglaterra ou o Reino Unido, né? E a partir do momento que a indústria vai criar para si e para a sociedade modelos de desenvolvimento autóctones, as pessoas precisariam então conhecer o desenvolvimento das máquinas, o modelo gestacional, gerencial, de toda essa cadeia de produção do conhecimento e manipulação dele. Esse conhecimento gerado pelas máquinas, que são construídas pela inteligência humana, e também pelo capitalismo na sua forma de construção social, ou seja, empresários, trabalhadores, pessoas possuídas, pessoas com posses, todo esse modelo social, ele é calcado num processo também institucional, ou seja, do Estado e do estado de coisas, né? Ou seja, como as pessoas enxergam e normatizam e naturalizam as relações entre as pessoas, né, entre si, e também como o Estado normatiza as relações humanas. Então ela é institucional e ideológica, ok? Então as pessoas precisam acreditar nesse modelo e esse modelo tem que ter regras a partir do Estado. Então as regras tradicionais mudaram. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala dos cercamentos que ocorreram lá na Inglaterra, né, quando os grandes senhores feudais expulsaram os camponeses, eles precisariam não revoltar-se e condicionar-se à sua condição de miserabilidade nas cidades, na busca de um trabalho, ou seja, a sua completa despossessão de terras condicionou-os a procurar, a vender o seu tempo e o seu corpo e a sua capacidade de interação autônoma para outra pessoa. Uma pessoa que está trabalhando para outra pessoa tem que fazer tudo o que ela quer durante algum tempo, sob determinadas regras e normas, né? O que vestir, por exemplo, um professor que usa jaleco, um médico que usa um uniforme todo branco, uma empregada doméstica que usa todo um uniforme, as formas de falar, de interagir, de um paciente com o médico, de um enfermeiro com a médica, todo esse processo de relacional com as pessoas passou
de uma esfera puramente material, que é um cidadão ficar sem a sua terra, sem os seus meios de vida e os seus meios de reprodução, para um meio ideológico, onde as pessoas imaginavam que isso não é um problema. O rei Henrique VIII, lá na Inglaterra do período, ele tratou isso com as forças policiais e também não só com forças policiais, mas como leis anti-vagabundagem, para que as pessoas fossem obrigadas a trabalhar, penalizadas se não trabalhassem, se não agissem como o patrão exigiu. E todo esse tipo de constrangimento também veio a partir da fé. Quando esse modelo que partiu da fé foi também construir uma mentalidade para que as pessoas se adequassem a esse novo modelo social. Então a gente tem um modelo institucional, a polícia, as leis contra a vagabundagem e a normatização do dia a dia, onde as pessoas imaginavam que isso fosse comum, fosse bom, fosse razoável, você não ter como mais viver independentemente e sua vida tivesse condicionada às vontades de uma outra pessoa, no caso do patrão, certo? Então esse é o contexto institucional e ideológico. A gente tem agora o próximo item da construção da escola. Com a Revolução Industrial, então, a gente criou as condições para que as pessoas já habituadas ideologicamente e institucionalmente a esse novo modelo social, que é o capitalismo, a gente tem, então, um contexto sócio-histórico moderno que vai exigir que as pessoas estejam atualizadas constantemente para lidar com as novas relações sociais permeadas por mudanças contínuas o tempo todo de regras do trabalho, regras de convivência. Por exemplo, se a gente tem um ambiente, vamos ver, em que a gente batia o cartão, tinha um papel, uma cartolina, né? Que se batia o cartão e você trabalhava 8 horas por dia. Antes eram 12, passou para 10, depois 8, né? Então vejam só, hoje muitas empresas que adotam ainda a CLT, você põe a digital ou ainda pelo celular você bate o ponto. Então você tem uma transição de regras. As empresas eram fábricas totalmente poluídas, sujas, ambientes enormes, gigantescos, com milhares e milhares e milhares de trabalhadores. E hoje a gente tem empresas pequenas, mesmo fábricas pequenas, ambientes limpos, com pouca gente, muito tecnológicas, essas fábricas. Todo esse modelo então faz com que as pessoas se adaptem. Então, para entrar no mercado de trabalho, você requer das pessoas formação, adequação psicológica, espiritual, no sentido do preparo para que se enfrente as condições do mercado de trabalho e do mercado capitalista, ou seja, das vontades que os trabalhadores, as empresas têm em relação aos pretensos funcionários, ou como se diz hoje em dia, colaboradores, né? Então, esse tipo de contexto sócio-histórico moderno vai requerer, então, uma colonialidade, um pensamento, um processual para que as pessoas se adequem a esse processo, essas realidades, e um modelo cidadão para que se encaixe nessas estruturas. Por exemplo, tem propaganda em Curitiba e também em Barcelona, onde as cidades que promoveram essa propaganda imaginaram um tipo de família perfeita para o comercial. Então eles contrataram atores, selecionaram um cenário e divulgaram a cidade de Curitiba e de Barcelona lá na Espanha. Não, né, no caso de Barcelona em Catalunha, essa região da Espanha. E no caso de Curitiba, todo mundo sabe, lá na capital do Paraná. O que ocorre? As pessoas escolhidas eram brancas. Um homem branco, uma mulher branca e crianças brancas, num bairro nobre. Então, qual é o modelo de cidadania escolhido? Qual é a escola escolhida? Qual é o modelo de
relação social escolhida pela instituição. Estado é o modelo heteronormativo, racializado branco e de família tradicional burguesa. Não é a família indígena, não é a família negra, não é a família asiática, não é a família sul-africana, é a família tradicional burguesa do imaginário burguês. Esse tipo de família vai para um tipo específico de escola, uma escola particular, que não se discute a sua política pedagógica, não se tem eleições para diretor, o professor ou professora não faz debate de gênero ou de inclusão, o material didático é uma apostila já pré-feita que você tem que decorar para uma prova, e o modelo que os pais compram se reproduz para os seus filhos na escola particular. Esses pais andam de carro e moram em condomínio. Esse tipo de cidadão ou cidadania, ele é específico. E para uma escola específica que produz então produz e reproduz desigualdades. Uma criança criada nesse ambiente vai imaginar que as outras crianças iguais a ela são brancas. E que é só decorar aquilo que você teria sucesso. Se você decorar um monte de coisa, você faz o Enem ou o vestibular, entra numa universidade pública, se forma, passa no concurso ou consegue um emprego numa grande multinacional e você tem sucesso profissional na sua vida. Não é assim? Esse modelo gera desigualdades raciais, de renda e de gênero. Vejam, por mais que não esteja uma placa, uma lei dizendo, mulheres não entrarão no curso de exatas ou de ciências naturais, mas a maior parte das pessoas nos cursos de ciências naturais são homens. Então essas realidades vão permear a escola particular, por exemplo. Há denúncias, é muito fácil de achar, denúncias seríssimas de que escolas particulares acabam escamoteando, negando, de várias formas, né, a matrícula de pessoas com deficiência. Por quê? Porque é um gasto a mais, é difícil você se adaptar, formar profissionais capacitados para adequar e incluir o seu ambiente e o seu corpo de profissionais e não colaboradores, né? Para agregar, incluir, né, pessoas com deficiência. É difícil entender que beleza não é só o cabelo liso e a tez branca. Também é importante observar que não só a pele e o cabelo, mas os costumes, a religião, a religiosidade, ela ideal não é somente a cristã, mas a pluralidade de religiões. Em pessoas criadas em condomínios, onde você tem uma quase uniformidade de costumes, faz com que as cidades sejam eivadas, né, de guetos particulares. E a escola reproduz, então, como sua função social, desigualdades de gênero, né, nas diversidades, inclusive, de orientações sexuais. Né, escolas particulares religiosas que não toleram estudantes LGBT, né, que não agregam e incluem pessoas PCDs, que usam de racismos religiosos ou ainda preconceitos de origem racial. Então, a função social da escola vai perpassar não só pelo treinamento profissional, ou seja, aquele treinamento apostilado para passar no Enem, para fazer um curso técnico, um curso superior, mas também um treinamento de origem ideológica. E o Instituto Federal ou a escola pública, tanto no nível base quanto no nível superior, vai também ter esse debate. Quando a gente tem eleição para reitor, a gente tem professores concursados
e pessoas terceirizadas na limpeza, professores brancos e pessoal da limpeza negro. É, esse debate vai construir uma estrutura, vai construir na nossa mentalidade, na nossa percepção de mundo, uma normalização de que é assim mesmo. De que a gente deve ter eleições, mas que as faxineiras não podem votar. Né? Então existe uma interseccionalidade de problemas, ou não, né? A gente normaliza alguns e a gente naturaliza alguns e desnaturaliza outros, né? Então a gente tem questões que podem ser desnaturalizadas ou naturalizadas, que vão perpassar o nosso cotidiano na escola. E a gente chama isso de diferenças, desigualdades múltiplas no ambiente escolar. São escolas pouco adaptadas ou não adaptadas, escolas que vão tratar as pessoas de maneiras desiguais, né? Trata meninas e rapazes de maneira diferente, pessoas brancas e pessoas negras de maneira diferente ainda. Então nós temos então a importância de observar o espaço, né, e as suas desigualdades múltiplas. E como então a escola no Brasil foi construída. Agora a gente vem para o Brasil. No Brasil, até o século XIX, começo do século XX, a escola, principalmente, ela foi católica, confessional. E ela tinha vários tipos de treinamento. Para indígenas que eram retirados de suas famílias, as crianças, e eram treinados para a cristianização e para os valores eurocêntricos e europeus. A gente tinha negros que eram catequizados e treinados para o trabalho duro. Um exemplo disso é o sermão da 14ª do padre Antônio Vieira, em que ele diz que o Calvário é uma necessidade, já que os negros, assim como os etíopes, assim como São João, são filhos segundos de Maria. Portanto, para aceder ou chegar ao paraíso, seria necessário então o Calvário, a escravidão. Então, a partir desse momento em que a colonização começa também a colonialidade do poder, é o poder psicológico, cultural, em que as pessoas começam a ser treinadas para os seus papéis sociais. Veja bem, a partir do momento em que a escola no Brasil passa por um processo de colonial para um processo de adequação à modernização e à modernidade, a gente também tem uma mudança institucional das escolas. Então, quando a gente chega no período Vargas, no pós republicanismo, né, republicanização, onde a república é construída a partir de 1891 e principalmente depois então da abolição e do período Vargas, a gente tem uma construção da modernidade do Brasil em que a escola passa então por um processo de tecnificação, onde a gente tem a massificação da escola. A escola era para poucos, com foco de treinamento ideológico. A grande elite na escola confessional católica era treinada para ir à Europa e fazer cursos superiores, na Universidade de Coimbra, por exemplo, para gerir o Estado brasileiro ou a colônia brasileira. Já no processo da Revolução Burguesa Brasileira, principalmente a partir de Vargas, a escola é massificada. Se antes ela é para poucos e num processo ideológico carregado de treinamento confessional, a gente tem a partir da Revolução Burguesa do Brasil uma escola tecnicista formada para instruir as pessoas, as fábricas,
recém-criadas, no contexto da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, para a construção de trabalhadores qualificados para as empresas recém-feitas, né? A gente tem também um período que vai do escola novista, da escola nova, né? E da escola moderna. São movimentos populares brasileiros que querem construir uma escola mais ampla, e depois ainda a ditadura, que vai promover uma escola massificada, mas ela carente de acolhimento e de alteridade. Era uma escola de treinamento para o trabalho. Então você tinha escolas normais, escolas técnicas, magistérios, que precedeu a pedagogia, né? E você tem, a partir do momento que a ditadura vai embora, a gente tem uma desindustrialização, que corresponde ao período neoliberal, que é vigente até hoje, uma desindustrialização patente, principalmente da década de 90 para cá, e que cidades inteiras vão para o setor de serviços. Então, escolas inteiras vão se encarregar da formação de pessoas com conhecimentos generalistas para atividades comerciais, com alguma raridade para setores industriais, né? E a gente tem a criação, a partir dos anos 2000, dos anos 2000, 2010, né? A gente tem a criação do próprio dos institutos federais, a partir da matriz do Cefet, né? de um ensino técnico tecnológico, mas ainda dentro dessa realidade brasileira desindustrializante, vocacionada então para o setor de serviços. Então, boa parte dos nossos cursos de licenciatura, técnicos de eventos, de gastronomia, são de serviços públicos, são orientadas nesse espaço que nós vivemos. Veja que o ambiente social vai criar demandas para a escola. E veja, se a gente tem um período trabalhista, com a criação da CLT e industrializante lá no período Vargas, com a criação de grandes escolas, aí a gente tinha concursos públicos e a gente tinha a construção do modelo de trabalho civilizado e com direitos. Hoje a gente tem o oposto, então a gente tem uma faxineira CLT que não tem direito a voto no Instituto Federal e professor concursado. A gente tem na escola particular professores e outros profissionais sem nenhum tipo de democracia, eleições na escola, por exemplo, um apostilado que os professores têm que ministrar para estudantes decorarem. Esse processo social vai responder, a escola vai ter que responder essas múltiplas diversidades, essas múltiplas desigualdades, quais sejam de classe, de raça, de gênero, e de PCDs, de pessoas com deficiência. É importante entender que a escola no Brasil e o seu modelo contemporâneo vão ser frutos das realidades concretas, materiais. Então, o método que a gente usa é um método marxista, de análise histórico-crítica, né, e também materialista dialética. A partir da realidade concreta, em que as pessoas são mediadas pelo setor de serviços, pela indústria, pela falta de moradia, por uma realidade extremamente autoritária do trabalho, em que no seu trabalho as pessoas são mandadas o tempo inteiro, a hora que você vai ao banheiro, que você vai vestir, a hora que você entra, que você sai, como se portar, o que responder, como responder para o seu superior hierárquico na empresa em que você trabalha. Todo esse processo é permeado de ideologia
que vai excluir as pessoas. A escola pode não só incluir, como reproduzir a exclusão. A escola pode ser um ambiente de inclusão, como pode ser um ambiente de exclusão e de reprodução da exclusão. A escola pode criar um ambiente onde as pessoas se sentam acolhidas, onde tem a rampa para pessoas com deficiência, onde nós possamos aprender através da formação dos professores, das professoras, dos funcionários diversos da escola, a aprender como lidar com pessoas com deficiência, a tratar uma pessoa, um homem negro que seja muçulmano, candomblessista, um asiático que seja confucionista, a um cristão, como se relacionar com todas as pessoas de maneira respeitosa e digna. A gente pode ter eleições periodicamente para definir como lidar com todas as questões que permeiam as nossas diferenças, as desigualdades, as injustiças que a comunidade enfrenta. A gente pode entender como ser justo de maneira trabalhista, inclusive, como pagar melhor os funcionários que estão na escola, como recepcionar estudantes que estão com fome quando chegam de suas casas e que têm dificuldades de chegar na escola e se manter na universidade, no Instituto Federal, numa escola básica, né? Quais são os meios suficientes para adequar o ambiente de forma democrática para vencer as desigualdades sociais múltiplas, né? Incentivar meninas e mulheres a cursos de ciências naturais, ao espaço público de debate, incentivar rapazes a tratar as pessoas e as mulheres com deferência e respeito, entender que as múltiplas religiões que existem no nosso espaço são todas receptáculo de respeito e de empatia. Entender que a sua religião não é definidora dos padrões de costumes do outro e, portanto, o espaço público tem que mediar todos os tipos de costumes de maneira laica. Entender que as diferenças de classe podem fazer diferença na escola. Como a gente vai olhar para um professor negro que vem a pé? Imagina uma pessoa que chega a pé na escola e chega na sala e diz: eu sou professor. Essa pessoa vai ter o mesmo respeito que um professor branco que venha de carro dar aula. Ou uma aluna negra, uma acadêmica negra, uma professora negra que vem a pé de ônibus para a escola vai receber o mesmo respeito dos seus colegas, dos seus pares, que um homem branco de carro. Então a escola pode ser um ambiente de promoção da igualdade, mas também pode ser um ambiente de promoção da desigualdade, quando ela não debate, quando a realidade ela é imposta de cima para baixo, quando não tem eleições na escola, quando a faxineira, a pessoa que trabalha na limpeza é uma mulher negra, terceirizada, com direitos menores do que de um professor concursado. Isso numa escola pública federal. E quando a gente fala de uma escola particular, né? Então a gente tem que entender que a escola é um ambiente dicotômico. Ela produz igualdade ou desigualdade, a depender de como nós reagimos às diversas influências que vêm da sociedade. A sociedade, ela como eu falei, ela é um ambiente institucional, ideológico, mas sobretudo material. E essa materialidade influencia como a gente pensa, né? Se a gente encontra desigualdades diversas no nosso dia a dia e a gente naturaliza elas, por exemplo, na nossa casa, quem é que vai lavar a louça? É a sua irmã, a sua mãe, e você, como homem, não vai lavar, não vai limpar o banheiro, não vai cuidar das coisas? Quem é que vai cuidar da criança? O pai ou a mãe? Quem vai cuidar dos idosos? Os filhos ou o asilo ou o abandono? E aí a gente chega
lá da rua e chega na escola, e aí a gente olha para a mulher que está na limpeza, para o professor homem concursado, e como a gente vai reagir diante dessas questões todas? A gente precisa então refletir sobre essas diversas desigualdades e não pensar somente de forma ideológica. A desigualdade é fruto só da pessoa com deficiência que não tem uma cadeira de rodas por suas condições materiais, ou é toda uma materialidade que vai empurrar pessoas para a deficiência, a falta da vacina, da poliomielite, a falta de condições para comprar cadeira de rodas, a falta de alimentação para a pessoa, para o estudante que chega na escola ou na universidade com fome, a falta de condições para frequentar a sala de aula, as condições raciais que te inibem de chegar e pisar numa sala de aula e de enfrentar uma série de questões do dia a dia, o medo do assédio e das relações desiguais de gênero entre mulheres e homens. Tudo isso faz com que o ambiente escolar seja um ambiente em disputa a partir do currículo que o professor traz na sala de aula, a partir da abordagem que os estudantes têm diante desse currículo, que é ofertado pelo professor ou pela professora, e a partir de como as pessoas reagem a todo um ambiente que vai permear a vida social dentro da escola, que passa por assédio, por racismo, por capacitismo quando não tem acessos às pessoas com deficiência, com professor treinado em braille ou ainda em libras, né? Com materiais em braille ou em libras. Uma escola que valoriza mais a abordagem dos estudantes homens do que das mulheres no ambiente público. Eleições em que os homens são incentivados a participar e as mulheres não. Enfim, e a gente naturaliza tudo isso, então a gente tem uma escola que reproduz desigualdades múltiplas. E a gente não se indigna com isso. Mas quando a gente olha para a faxineira e vê o salário dela ruim e a empresa terceirizada atrasando o salário dela e a gente se importa com isso, quando a gente vê a nossa colega sendo assediada e a gente se importa com isso e se indigna, quando a gente vê uma nossa colega negra ou negro e a gente se importa e se indigna diante do preconceito e do racismo, quando a gente olha para a escola e vê diversas formas de desigualdade e se indigna